Bem-vindos então a mais uma edição do programa Ponto Final. É a 10ª edição do Ponto Final. Cá estamos mais uma vez para levar até si os pontos mais quentes da semana que passou a nível de política e não só na cidade de Braga. Ou então, pode-se dizer mesmo no Concelho de Braga. Zé Ferreira, muito boa tarde. Muito boa tarde. Contava consigo vestido de romano, mas afinal não veio vestido de romano, além da cidade de Braga estar engalanada e vestida de romano. Uma festa que começa a marcar pontos na nossa cidade. Está, todos nós temos um bocado romanos, não é? Mas, para registro, dizer que Braga está a afirmar-se cada vez mais no turismo nacional e internacional, por um conjunto de eventos que, em boa hora, a Câmara Municipal de Braga decidiu optar e decidiu implementar. Naturalmente, também não está alheio a este conhecimento internacional o bom desempenho que o nosso Sporting Clube de Braga também fez nas competições europeias, que acabam sempre por trazer adeptos dos clubes que nos visitam, não é? Que venham aqui de uma forma um bocado apertada para assistir ao jogo, mas ficando com boas recordações, naturalmente, em período de férias e com mais tempo, tenham sempre a vontade de regressar a Braga, não é? Isto porque Braga recebe bem, o povo de Braga é simpático, come-se muito bem, há muito bom bacalhau, há bom vinho verde e, portanto, a situação em Braga é de todo apetecível. A Braga Romana também tem uma outra vertente que é a vertente económica, portanto, e também por aqui se pode começar a vislumbrar um futuro cada vez melhor a este evento. Cada vez a Braga Romana está maior. E está mais implantada e mais bem Está mais implantada, tem cada vez um maior número de ruas que contam e para o futuro ainda vão contar mais com as suas barracas e com os seus restaurantes e tasquinhas. E a prova disso é que também, desta vez, e pela primeira vez, o município decidiu alargar até Ruínas da Sé, nomeadamente lá em cima às termas. Eu penso que uma aposta para o futuro terá que ser a ligação por barracas e com barracas da Sé às Carvalheiras. Penso que sim. Penso que até, na minha perspectiva, poderá fazer mais sentido do que até abranger aquele bocado do Campo da Vinha, que fica ali um bocado desgarrado, mas os organizadores saberão melhor do que eu, digamos, essa tendência. E, portanto, isto também revela aqui um envolvimento muito grande desta Braga Romana com o comércio local, com o comércio tradicional, com a hotelaria, com tudo, traduzindo-se numa pujança económica durante os dias em que este evento se realiza, e com resultados bastante satisfatórios para o comércio local e para as atividades hoteleiras. Portanto, a Câmara está de parabéns e penso que quando em boa hora decidiu fazer este evento, que o fez muito bem feito, que acertou muito bem, e eu até me atreveria a dizer que corremos o risco, no bom sentido, de Braga cada vez mais, ou a Braga Romana cada vez mais, ser as festas da cidade. Porque temos naturalmente o São João, mas o São João também, como todos nós sabemos, o São João de Braga teve sempre um problema, que é o São João do Porto, não é? Está muito próximo, o Porto é uma cidade que tem outra força centrífuga que não tem Braga, e portanto as festas de São João de Braga foram quase sempre ensombradas, entre aspas, pelas festividades do Porto, que se realizam na mesma semana, no mesmo dia. A Braga Romana e um outro evento que também já está a ser criado e está a ser também estudado aqui é a Semana dos Brácaros também, que foi o ano passado que começou a dar os primeiros passos. Na Capital Europeia da Juventude. Na Capital Europeia da Juventude, mas eu estou convencido que também por aí, aliás, penso que estes dois eventos podem ser e devem ser, no futuro, duas imagens de marca que o Conselho tem a oferecer. Há que explorar, como disse o Presidente, o Presidente não responsável da Porto e Norte, há que explorar, evidentemente, estas coisas boas que a cidade de Braga tem, neste caso. Exatamente. Braga tem história, Braga tem 2000 anos, Braga é uma cidade que cada vez mais na senda nacional e até internacional está a marcar pontos. E, portanto, eu penso que agora há que aproveitar estas sinergias todas e avançar para projetos credíveis. Ponto final, então, na conversa acerca de Braga Romana.
E aconselho a si que ainda poderá hoje, que hoje é sábado, estamos já a falar de sábado, poderá hoje ainda à noite e amanhã durante todo o dia visitar a cidade de Braga. Deixo-lhe já um palpite, porque vale a pena, sem dúvida, visitar a cidade de Braga da maneira que ela está bonita neste momento. Mulheres bonitas, vestidas à moda antiga, e por isso mesmo vale a pena visitar a cidade de Braga. Ora bem, vamos agora falar um bocadinho da economia, que ontem o Governo parece que deu a entender que agora as coisas vão mudar. Há quem não acredite, que isto está de uma maneira tal que ninguém acredita, mas também se sabe que aí há um banco da Alemanha, um banco alemão, que está a pensar ou está a ponderar seriamente a emprestar dinheiro às empresas portuguesas. Está o Ministro das Finanças e da Economia, curiosamente os dois juntos e ao vivo, coisa que nunca se tinha visto desde a formação deste Governo, anunciaram ontem de uma forma solene que está a chegar a hora do investimento. E é bom que assim seja. E é bom que assim seja, digo isto como português. É bom que assim seja para ver se consegue começar a bloquear e a inverter a tendência do encerramento de empresas e de uma economia completamente, digamos, à deriva. Temos estado nestes anos a viver uma situação em que não há objetivos, não há metas, não há tudo o que se diz é falível. Os próprios ministros também não têm certeza dos números que avançam, com um desemprego cada vez a aumentar mais, com as falências continuar digamos, a acontecer e, portanto, é bom que o Governo, agora que se supõe ou que diz que ao nível do que tinha que ser feito de negativo foi feito, é importante que agora se vire esta página e que se aposte no investimento. Portugal não pode sair desta crise sozinho, não vai conseguir sair dela sozinho e digamos, a rapidez com que irá sair ou com que poderá sair desta situação em que está mergulhado passa também pela forma como estejam os seus principais parceiros comerciais. Nomeadamente a Europa, neste caso. Nomeadamente a Europa. E desde logo a Espanha, porque é um parceiro que sempre foi, tradicionalmente, um dos principais parceiros de Portugal. Agora, isto entronca aqui com uma ideia, que é uma ideia peregrina, é uma ideia nova, mas que traz alguma água no bico, que é o facto do ministro alemão das Finanças estar disponível, ou a Alemanha está disponível, ou para ser mais preciso o Banco da Alemanha, que assim é que é o congénero do Banco de Portugal, estar disponível para emprestar dinheiro diretamente às pequenas e médias empresas. Eu penso que aqui há uma ideologia alemã por trás desta economia europeia. E a ideologia alemã é que aquilo que seria natural e normal seria o Banco da Alemanha emprestar dinheiro aos bancos portugueses para que os bancos portugueses financiassem as pequenas e médias empresas. De repente, este paradigma parece-me que está a ser ultrapassado. E aquilo que se está a assistir é que a Alemanha, o Banco da Alemanha, está disponível para diretamente ir junto das pequenas e médias empresas portuguesas, fazendo financiamento, emprestando dinheiro. Bom, seguramente não vão ser todas as empresas, pequenas e médias empresas, contempladas. Seguramente, com a frieza alemã, irão ser, dentro das pequenas e médias empresas, aquelas mais interessantes para se investir e para emprestar dinheiro. E depois há aqui uma cláusula de salvaguarda que são as garantias. E as garantias vão ser passadas dos empresários portugueses diretamente e das pequenas e médias empresas portuguesas que vierem a usufruir desses fundos diretamente do Banco da Alemanha, que tenham que colocar como garantias aos empréstimos que eles não vão mostrar pelos bons olhos que a gente tem de certeza. Eu penso que há aqui uma estratégia, mais uma estratégia alemã para dominar. Já aqui no último programa dissemos que a Alemanha, com 2 guerras mundiais, não dominou a Europa. Com o euro e em paz e de uma forma paulatina, de uma forma serena, está, digamos, a conquistar a Europa e está, de facto, a emergir como a principal potência, já era, mas como a principal potência europeia e económica europeia. Portanto, é um facto, é uma constatação. Também, praticamente, quase que nenhum país europeu estará em posição de bater o pé à Sra. Merkel, não é? O próprio Presidente da França, que foi eleito com uma expectativa bastante alta e com propostas bastante interessantes para a Europa. Um salvador da Europa, neste caso. Acaba por não conseguir impor os seus pontos de vista e a França está em pré-recessão. E a França entrando em recessão pode ser positivo para os restantes países europeus que estão em recessão, nomeadamente os da Europa do Sul. É mais um aliado que a Europa do Sul vai ter e, portanto, a solução conjunta também vai ter que ser feita
com a França do lado dos fracos. E se calhar por aí, como a solução passa a ser global, os problemas são globais, se calhar a resposta global pode ser uma saída. E oxalá que seja. Vamos ver. Vamos então pôr um ponto final neste Banco da Alemanha, do tema do Banco da Alemanha. Vamos agora passar para a política interna, para os assuntos internos da nossa cidade. Mesquita Machado, outro dia, muito rapidamente, fez chegar às redações dos jornais, das televisões e também das rádios: meus senhores, venham que eu tenho uma coisa para vos apresentar. Ninguém sabia o que era, quando de repente vimos a Mesquita Machado, ladeado de Vítor de Sousa e também de Hugo Pires, bem como alguns técnicos e engenheiros da Câmara Municipal de Braga, a apresentar-nos um projeto que já tive o prazer de lhe apresentar também pessoalmente, que é o caso das casas convertidas. Muito sinceramente, olhando para aquilo que viu no papel, atenção que não vimos nada ainda de mais, o que é que se pode esperar deste caso? É um caso que vai mesmo para a frente com a teimosia de Mesquita Machado? Eu penso que o projeto vai para a frente. Os propósitos do projeto são para ir para a frente. Se depois há ou não, a médio ou longo prazo, condições económicas para o concretizar, tal como também o presidente da autarquia afirmou, logo se vê, não é? Em princípio, o propósito é para avançar. E avança bem. É um projeto que eu tive a oportunidade, através da TV Minho, de o ver em primeira mão. É um projeto que está bem concebido. E não há, digamos, quanto a mim, estando numa discussão, digamos, isenta e séria nesta matéria, não há nada a acrescentar quanto à localização. Faz todo o sentido que a Pousada da Juventude seja em Braga, seja no centro de Braga, para dar uma movida diurna e noturna ao centro de Braga, porque, como sabe, nós temos um polo universitário bastante interessante, bastante efervescente, mas que está um pouco acantonado naquela zona da Rua Nova de Santa Cruz e o Altar. A Pousada da Juventude, no centro da cidade, é ouro sobre azul. Portanto, quanto à localização, penso que não haverá nada a dizer. Aqueles apartamentos que vão criar os T0, que poderá ser levantado também. Vão criar, aquilo é um projeto bastante polivalente, não é? Aquilo tem uma área de jardim de namorados, salvo erro, é assim que se chama. Depois tem uma zona de restauração, depois tem uma zona de apartamentos T0, neste caso. T0. Tem a própria recuperação das convertidas em si. E tem também a recuperação da própria capela, que vai ser entregue depois. Portanto, pessoalmente, como cidadão, só acho é que este projeto devia ter sido apresentado na reunião da Câmara anterior, e não foi, não é? Dando até origem a algumas, enfim, a outro tipo de considerandos e considerações. Mesquita Machado é um homem com experiência, é um homem que tem uma visão, para além do conhecimento acumulado que tem e da experiência acumulada que tem, normalmente é cauteloso, costuma ser-lo. Eu acho que ele não está. Eu acho que ele, ao tomar este assunto das convertidas tanto a peito e agora ou a teimar em apresentar rapidamente o projeto, porque agora em junho o CREN vai fazer contas para o balanço, como costuma dizer, e vai-se saber se por acaso vai haver ou não vai haver dinheiro. Eu tenho certeza que alguém lá de baixo lhe deve ter dito: atenção, que vai superar alguma coisa e que poderá superar para vocês. Eu acho que um homem com 30 e não sei quantos anos de idade, 38 anos de idade de gestão autártica, não ia dar um passo deste sem ter a certeza que alguma coisa vai superar. Com certeza que sim. Eu também, a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho da figura do Presidente da Câmara de Braga é também essa. Aliás, qualquer cidadão tem essa. Claro que Mesquita Machado está, nesta reta final do mandato, provavelmente a querer implementar um conjunto de projetos que também o tornem, digamos, em termos de futuro, uma referência, não é? A Câmara Municipal de Braga e a Autarquia de Braga viu serem implementados um conjunto de projetos interessantes. O Conselho de Braga tem praticamente as suas carências quase todas resolvidas. E, portanto, agora aqui, digamos assim, pode haver, por parte de Mesquita Machado, por que não dizê-lo, digamos, uma vontade e um apetite, entre aspas, de deixar para as gerações vindouras uma marca, um cunho pessoal muito distintivo já tem feito na cidade. Daqueles que já têm feito. Braga é pioneira num conjunto de áreas. E é curioso que
fala-se pouco também de alguns dos projetos pioneiros que praticamente não existem mais no país. Por exemplo, os transportes urbanos são uma empresa que são gerida pela autarquia, ao contrário dos transportes, por exemplo, de Lisboa e Porto, que são completamente financiados ou praticamente financiados pelo Estado. Temos depois também aqui, ao nível social, tivemos aqui políticas pioneiras no domínio do subarrendamento e do arrendamento social. E a política social, quer nos transportes, quer na água, quer por aí fora, são coisas que já foram diluídas no tempo, já estão, digamos, adquiridas, e é provável que o próprio Presidente da Câmara agora, com esta questão das convertidas, queira, digamos, deixar esta marca distintiva final no seu mandato. No seu mandato. E se avança com isto, como você diz bem, provavelmente também terá qualquer... informação entre aspas que o possa fazer avançar com o projeto. Vamos a outro assunto que marcou também a semana, que é finalmente a colocação da estátua em homenagem a Cónigo de Melo, aqui bem perto dos estúdios da TV Minho, aqui junto ao cemitério de Braga, na rotunda, ali bem perto na urbanização de Pachanchos. Finalmente parece que vai ser colocada a estátua, que já está feita, segundo dizem, não sei se está, se não está, mas pelo que dizem está dentro de uma garagem de um dos incentivos, portanto, uns homens que está à frente desta comissão de colocação da estátua. Foi também um tema que fez com que Mesquita Machado viesse mais uma vez à baila, mas, segundo dizem, o município não vai gastar absolutamente um tostão com esta colocação, primeiro. Segundo, parece que quem ficou mal na fotografia no meio de tudo isto foi o candidato da Juntos por Braga ao abster-se da votação que surgiu ontem na Câmara de Braga. A Câmara... a polémica, ou a pretensa polémica em torno da colocação desta estátua não está de todo dissociada da personalidade do Cónigo Melo. O Cónigo Melo era um homem que não era um homem cinzento. Era um homem que ou se gostava ou se odiava. Ou se odiava ou se amava. Não tinha ali o meio termo. Eu não tive... Não privei muito com o Cónigo Melo. Nunca fui, digamos, do seu círculo mais íntimo de amizades. Falei com ele 3 ou 4 vezes ao longo da minha vida. Do ponto de vista pessoal, era uma pessoa afável, uma pessoa conversadora, uma pessoa com um sentido bastante apurado da realidade local e nacional. E portanto, foi um membro da Igreja que teve, e enquanto cidadão, que teve alguma visão no chamado período quente do pós-25 de Abril. O Cónigo Melo envolveu-se de uma forma direta e de uma forma, digamos, bastante interventiva naquilo que ele considerava ser o avanço do comunismo. Lutou. Coisa que nunca foi perdoado por ninguém. Lutou. Eu confesso que, em termos históricos, confesso que eu tive sempre dúvidas que se instalasse um regime como comunista em Portugal. Tive sempre dúvidas. Mas acredito que tivesse havido alguém mais até envolvido, mais até nos meandros dos bastidores, que pudesse considerar essa eventualidade, digamos, efetiva. E, portanto, nessa perspectiva, penso que as motivações do Cónigo Melo foram mais nessa perspectiva. E, portanto, isso também digrangeou aí apoios e ódios. Porque naquele período não havia possibilidade de estar a meio termo. Quer dizer, ou estava contra ou estava a favor. O Sr. Cónigo Melo optou pela opção fez a opção que achou que devia fazer. Não vejo aí, digamos, não vejo que isso que esteja, digamos assim, dissociado daquilo que na altura qualquer militante mais aguerrido. Mas é um homem que merece uma homenagem da cidade de Braga, segundo ontem disse Mesquita Machado? Eu penso que, como você disse bem, a Câmara Municipal de Braga não vai gastar um tostão com a postura desta estátua. Porque a estátua está feita, a informação que eu tenho também é que ela está feita, o pedestal vai ser pago pelos promotores, portanto não há aqui um cêntimo, não há aqui um custo para o Conselho. E assim sendo, também não vejo por que razão
é que também não veria, digamos assim, agora colocando-me numa outra perspectiva, também não vejo como é que não seria, ou como é que seria de não viabilizar uma questão destas que se não há custos, se não há nada, e como a autarquia eu disse, pela voz do Sr. Presidente, que trata-se de uma homenagem ao cidadão bracarense, cidadão influente, que é verdade. Que era um homem de 4 costados bracarense, era um homem puxado um homem que ajudou muita gente também, é preciso dizê-lo. O Cónigo Melo era um homem que ajudou muita gente, quer dizer, o Cónigo Melo sendo odiado por uns e amado por outros, o Cónigo Melo foi uma pessoa influente, foi uma pessoa que ajudou muita gente e estou convencido que até que no prato da balança... Deve estar ela por ela, neste caso. Eu diria que mais para o bem. Mais para a ajuda. Está ligado à igreja e sei quem foi. Para a ajuda. Pois. Agora, a pergunta concreta que você me coloca. Bom, mas um cidadão assim, só e assim, justifica esta homenagem? Não se trata de uma homenagem propriamente dita, é mais a colocação de uma estátua. É um ato administrativo da Câmara Municipal de Braga. A Câmara Municipal de Braga entendeu o que devia fazer. Não sei se isto pode abrir precedentes para futuras outras iniciativas destas, porque também tivemos em Braga, graças a Deus, figuras ilustres, figuras também que pautaram a sua intervenção, enfim, profissional, por ajudar muitos bracarenses, nomes com alguma influência também. Não sei, sinceramente, para eu ontem na brincadeira questionei o Presidente da Câmara, Mesquita Machado, se por acaso também estava à espera de alguma homenagem, alguma estátua colocada na cidade, em homenagem a ele. Lembrei-lhe também aquela estátua que foi colocada, ou aquele busto que foi colocado lá embaixo na sala de troféus do Sporting Braga, no Estádio Axa, que ele quando o viu, mandou retirar automaticamente aquele busto, porque ele disse que enquanto não morresse não queria ali nada naquele estádio, como ele disse ontem, que enquanto fosse vivo não queria nada em nome dele, em homenagem a ele, quando fosse morto, ou quando morresse, quem quisesse... Eu penso que é uma questão de bom senso, não é? Não faz sentido... E aí estão as palavras, o que eu queria chegar é que ele disse uma vez que enquanto fosse Presidente de Câmara, que não colocava, enquanto o Cónigo Melo fosse vivo, ele não colocava absolutamente nada em sua homenagem. E agora, evidentemente... Eu penso que é uma questão de bom senso. Não faz muito sentido estar a erigir uma estátua a quem é vivo. Ele parece que até se sentiu mal no Estádio Axa quando viu aquilo. Não parece que seja. Não é inédito também. A Santos da Cunha teve uma. José Salgado tem, não é bem uma estátua, mas é um busto, não é? O próprio José Veiga, em frente ao turismo, tem ali também um busto. Provavelmente os decisores políticos e as vontades da população de Braga, se algum dia o entenderem... Há que se fazer algo, neste caso. Penso que, como disse há pouco, se abre também aqui, de alguma forma, um precedente para o que vier. Porque não? Foram 38 anos de governação, neste caso. Pode ser que amanhã um grupo de cidadãos, exemplo daqueles que aconteceu logo após o 25 de Abril, com Santos da Cunha... Mas que não o faça enquanto for vivo. Não creio que Mesquita Machado aceitasse alguma vez isso. Não aceito. Não muito rapidamente, 3 minutinhos, porque já vamos um bocadinho alargados. Hoje a conversa até esteve bastante animada, nomeadamente porque os temas foram levar a isso mesmo. Pincelada, campanhas. Está morninho. O PSD, aliás, Juntos por Braga está... Eu quando digo PSD, coligação Juntos por Braga, está a apresentar os seus candidatos. Em síntese e... e temos aí outro tema também. A apresentação da tão badalada candidatura do movimento... Tivemos uma semana em que eu vi algum reforço da CDU. Curiosamente, a CDU está a afirmar-se com uma vontade muito própria e alguns receios ou algumas dúvidas que haveriam sobre o posicionamento de António Sousa em relação à CDU, à medida que o tempo vai passando e estando atento à agenda da CDU e também vendo através da TV Minho algumas iniciativas que ela vai tendo, está no caminho do reforço. E já aqui dissemos que a CDU, sempre que esteve fora do Executivo, ganhou sempre um vereador. E quando esteve no Executivo, com funções, coligado, entre aspas, com o Partido Socialista, ou então que aceitou funções no Executivo, perdeu sempre as eleições. Portanto, estou convencido que a CDU que se está a reforçar. A coligação vai fazendo o percurso.
vai fazendo, vai estando a anunciar. Apresentando os nomesitos. Vai apresentando os nomes, Esteve anunciou agora para o dia 9, salvo erro, no Teatro Circo, a apresentação pública da candidatura. A candidatura Vítor Sousa lançou o manifesto esta semana. O manifesto... Com casa onde juntou muita gente. Com casa cheia. Com casa cheia. Se viu muita gente que não se via há muito tempo. E onde se viu muita gente, alguns gostos, sim. Com um manifesto bem estruturado, tocando particularmente nas áreas económicas e sociais. A campanha do Vítor parece que está mesmo virada para isso. Está, para a área económica e social. Económica. E por parte da coligação, do movimento de cidadãos, algumas novidades. Em função do naipe que compunha aquele movimento e com alguns nomes sonantes na cidade, a maioria das pessoas estaria à espera que apareceria um peso pesado, digamos, dentro daquele naipe de pessoas. Não apareceu. Apareceu uma jovem, presumo que investigadora da... Estou a estar vendo. Está a tempo hoje. É uma figura que não é conhecida. Sendo uma figura que não é conhecida, não tem nada que se lhe aponte, de negativo nem de positivo, mas dá a ideia, a imagem que passa para a opinião pública, que a própria candidatura tem pouca, digamos assim, não vou dizer que acredite pouco, mas tem poucas expectativas em relação a um bom resultado. Esta é a minha leitura, posso estar enganado. Dizem até parece que não foi uma escolha... Eu também ouvi que não foi a primeira nem a segunda escolha, teria sido até a terceira. Mas dizem às 9 da manhã houve desistências de pessoas que foram convidadas também à última hora. Pois, eu também tive essa informação. Mas isto pode não retirar mérito à candidata, sim, não é? Sim, quer dizer, aliás, o Mesquita Machado é pouco mais velha era do que ela quando ganhou a Câmara Municipal de Braga. Mesquita Machado tinha 28 anos. Prontos. Ela não deve ter muito mais, muito menos. No tempo em que 28 anos, naquela altura, era diferente dos 28 anos de hoje. Não é? Não é fazer... Não é puxar galões à minha geração, mas na altura a maioridade, ou pronto, a maturidade, chamemos-lhe assim. É uma jovem, mas parece uma jovem reverente, uma miúda que... É uma jovem que, salvo erro, está ligada ao movimento anti-troika. É uma jovem que está com um discurso, digamos, bastante arejado. Um discurso que ela virou-se mesmo foi para, assim, estou aqui e conto com, olhando para trás, com toda aquela gente, não é? Porque se não for aquela gente, aquela miúda está isolada completamente no mundo. Pois, conta de facto, com aquele exército, o pequeno exército de infantaria, não é? Vamos ver. Para já também não houve ideias, não há projetos, não há programas, não há manifesto, não há... A partir do dia 30, se não estou em erro, teremos aí novidades e idas fortes no PS, nomeadamente as candidaturas das juntas de freguesia. Está tudo a ferver, está tudo à espera que eu terei todo o gosto de anunciar em primeira mão. Já falei com a responsável por isso mesmo. E por isso mesmo vamos esperar. Pode ser que agora o mês de junho traga... Faltam poucos meses, meus senhores. Faltam, se me dizem, entre dia 15 de setembro e 15 de outubro, o Presidente da República irá, entre essa data, escolher uma data para eleições, portanto falta pouco tempo. Pode, e até porque agora começa a chegar o tempo em que as diversas candidaturas têm mesmo que se começar a pronunciar sobre ideias e projetos e propostas concretas e, portanto... quem arranjar as 4.000 assinaturas é candidato, quem não arranjar, por exemplo, deixa de o ser, não é? E mesmo dos que tradicionalmente vão e já sabe que vão, também aí espera-se que surjam propostas que sejam amplamente debatidas pela sociedade, porque é importante que se debata a política, é importante que se faça opinião, é importante que se discuta tudo, porque é o fim de um ciclo, não é? E o princípio de um novo. E o princípio de um outro ciclo. Quer seja o PS que continue a assegurar quer que a Câmara Municipal de Braga continue com as cores do PS ou da coligação, há aqui um virar de página histórico que os bracarenses que estiverem vivos irão assistir e, portanto, é importante que se discuta, que se debata, que se afirme Braga na senda nacional e internacional. José Ferreira, nós não vamos a eleições, mas vamos dando cartas por essa política fora e vamos liderando, custa quem custar, mas vamos liderando aqui no programa Ponto Final e por isso mesmo vamos ficar por aqui quanto à emissão de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Continuação de boa Braga Romana e voltaremos para a semana vestidos normalmente, porque esta semana era para ser vestidos de romanos e esquecemos, pedimos desculpa. Voltamos então para a semana. Muito obrigado, boa tarde. Muito boa tarde.